Ok, pessoal, continuando nossas aulas sobre derivadas parciais, vamos falar agora sobre regra da cadeia. Então, lembremos-nos de que a regra da cadeia para uma função de única variável nos dava uma regra para derivar uma função composta. Então, se y é igual a f de x e x é igual a g de t, onde f e t são funções diferenciáveis, então y é indiretamente uma função diferenciável de t. E dy dt é igual a dy dx vezes dx dt. Para as funções de mais de uma variável, a regra da cadeia tem muitas versões, cada uma delas fornecendo uma regra de derivação de uma função composta. Então, a primeira versão, que no nosso caso vai ser o teorema 2, diz respeito ao caso onde z igual a f de xy e cada uma das variáveis x e y é, por sua vez, função de uma variável t. Isso significa que z é indiretamente uma função de t, não é? E z é igual a f de g de t e h de t. E a regra da cadeia dá uma fórmula para derivar z como uma função de t. Então, nós estamos admitindo que f, né, é diferenciável, ou seja, a função é diferenciável. Então, você tem que lembrar que, neste caso, f de x e f de y são contínuas. Então, vamos lá. Teorema 2. Suponha que z igual a f de xy seja uma função diferenciável de x e y, onde x é igual a g de t e y igual a h de t são funções diferenciáveis de t. Então, z é uma função diferenciável de t, e dz dt é igual a df dx vezes dx dt mais df dy vezes dy dt. Então, a gente vai fazer uma pequena demonstração disso aqui. Então, uma variação de ΔT em t produz uma variação de ΔX em x e ΔY em y. Então, isso produz uma variação de ΔZ em z. Então, variando isso aqui, variando o x e o y, então vai provocar uma variação também em z. E da definição, nós temos que ΔZ vai ser igual a df dy vezes ΔX mais df dy vezes ΔY mais, esse é 1 vezes ΔX mais esse é 2 vezes ΔY, Então, onde E1 tende a 0 e E2 tende a 0, quando ΔX e ΔY tendem a 0, 0. Então, se as funções E1 e E2, nesse caso aqui, não estiverem definidas, nesse ponto 0, 0, nós poderemos defini-la como 0 lá. Ok? Então, vamos à demonstração. A demonstração vai consistir inicialmente em você dividir ambos os lados dessa expressão aqui por ΔT. Ok? Ok? Isso aqui tem um pequeno erro gráfico. Então, se fizermos ΔT tender a 0, então ΔX vai ser igual a G de t mais ΔT menos G de t tendendo a 0. Porque G é diferenciável e, portanto, contínuo. Da mesma forma, ΔY também vai tender a 0. E, por outro lado, isso implica que E1 tende a 0 e E2 tende a 0. Como a gente já viu lá. Então, dz vai ser igual a ΔT, e desculpa, dz dt vai ser igual ao limite de dz ΔZ ΔT, quando ΔT tender a 0. Então, nós estamos dividindo aqui, como foi sugerido, ambos os lados por ΔT. Então, vamos lá. O que é que a gente vai ficar? df dx vezes o limite de ΔX ΔT, quando ΔT tender a 0, mais df dy vezes o limite de ΔY ΔT, quando ΔT tender a 0, mais o limite dessa funçãozinha aqui, tendendo a 0, vezes o limite de ΔX ΔT, quando ΔT tender a 0, mais o limite dessa funçãozinha aqui é 2, quando ΔT tende a 0, vezes o limite de ΔY ΔT, quando ΔT tende a 0. A gente viu que esses dois casos aqui, a gente vai atribuir o 0 a eles, como foi definido anteriormente. Então, a gente vai ficar com o quê? Com ΔF
delta x vezes delta x, delta t, perdão, df dx vezes dx dt, mais df dy vezes dy dt, mais 0 vezes dx dt, mais 0 vezes dy dt, né? Então isso aqui vai se anular e a gente vai ficar com aquela expressão que a gente queria demonstrar, não é? Que dz dt vai ser igual a df dx vezes dx dt, mais df dy vezes dy dt. Ok? Então, como frequentemente nós escrevemos dz dx, não é? No lugar de df dx, podemos reescrever a regra da cadeia na forma dz dt é igual a dz dx vezes dx dt, mais dz dy vezes dy dt. Então, vamos ver o exemplo 1 aqui. Se z é igual a x ao quadrado y mais 3xy à quarta, onde x é igual a seno de 2t e y é igual a cosseno de t, determine dz dt quando t é igual a zero, não é? Então a gente vai calcular dz dt, não é? Depois a gente aplica para o valor t igual a zero. Então, pela regra da cadeia, a gente vai ter que dz dt, não é? Vai ser dz dx vezes dx dt, mais dz dy vezes dy dt. Tá? Explicando cada um aqui, o que é que vai ser? Dz dx, eu vou derivar essa função, né, em função de x. Ok? Depois vezes dx dt, né, então vou derivar essa expressão aqui de x, né, em função de t. Mais, né, dz dy, eu derivo agora essa função em função de y, vezes dy dt. Então, eu vou pegar y agora e vou derivar em função de t. Depois eu aplico o valor de t igual a zero. Ok? Então, derivando essa função aqui em função de x, você vai ter aqui, né, 2xy mais, né, aqui 3y à quarta, vezes a derivada disso aqui, né, em função de t. Então, pela regra da cadeia, né, se a gente lembrar, pela aquela regrinha que a gente já viu em cálculo 1, você vai ter que isso aqui vai ser igual, né, a derivada do arco, né, em função de t, que vai ser 2, né, vezes a derivada dessa expressão aqui, né, derivada do seno é cosseno, ok? Então a gente vai ter aqui, ó, 2 cosseno 2t. Mais, então agora dz dy, derivar essa função em função de y, né, no qual você vai ter aqui, ó, x ao quadrado mais 12xy à terceira, vezes a derivada disso aqui, né, em relação a t, né, que vai ser menos o seno de t. Então, nesse caso, não é necessário substituir as expressões de x e de y em função de t. Né? Simplesmente, nós vamos observar que quando t é igual a zero, você vai ter que x igual a seno de zero, né, vai ser zero. Cosseno de zero é zero, e y igual a cosseno de zero vai ser 1. Então, ó, voltando para cá só para dar uma olhadinha aqui. Então você vai ter 0 mais 3 vezes 2 vezes o cosseno de zero, mais 0 mais 0 vezes menos o seno de zero, né? Então aqui vai dar 3 vezes 2, que é 6, mais, que vai dar 0 e 0, né? Então no final vai ser 6, né, o valor. Então a derivada no exemplo 1 pode ser interpretada como, né, então a taxa de variação de z, da função z, com relação a t, quando o ponto xy se move ao longo dessa curva aqui, né, com equações paramétricas, x igual a seno 2t, y igual a cosseno de t. Em particular, quando t é igual a zero, né, o ponto x e y é 0, 1, está aqui representado. Então, dz dt igual a 6 é a sua taxa de crescimento quando nos movimentamos ao longo da curva C, né, passando pelo ponto 0, 1. Então, se por exemplo z igual a t de xy igual a x ao quadrado y mais 3xy à quarta representar a temperatura no ponto xy, então
a função composta z igual a t seno de 2t cosseno de t representa a temperatura dos pontos da curva C. E sua derivada dz dt responde à taxa de variação de temperatura ao longo da curva C. No exemplo 2. Então a pressão P, né? Então em quilopascals, né? O volume V em litros e a temperatura T em kelvins de um mol de um gás ideal estão relacionados por meio da fórmula, né? P vezes V é igual a 8,31 T. Então determine a taxa de variação da pressão quando a temperatura é 300 K e está aumentando com a taxa de 0,1 K por segundo, né? E o volume é 100 litros e está aumentando com a taxa de 0,2 litros por segundo. Então, se T representa o tempo decorrido medido em segundos, então em um dado instante nós temos que T é igual a 300, né? dt é igual a 0,1, né? Vou chamar aqui dtzinho igual a 0,1. O volume é igual a 100, né? E dv dt é igual a 0,2. Então, não é? Passando o V aqui para baixo, você vai ter que a função vai ficar P igual a 8,31, né? Da razão T sobre V, né? E pela regra da cadeia, a gente vai ter o que? Né? dp dt, né? Derivar a função de T, depois derivar a temperatura em função do tempo, né? Depois aqui a mesma coisa, dp em função de V vezes dv em função de T, né? Então aqui a gente vai ter o que? Derivando isso aqui, derivando essa função, né, em relação a T, né, a gente vai ter o próprio 8,31, né, sobre V vezes, né, dt que foi dado, né, menos, derivando isso aqui agora, né, com relação a V, uma regrinha da cadeia também, né, e a gente vai ter, ó, menos, né, 8,31t sobre V ao quadrado vezes dv dt, que também foi dado. Então, fazendo as devidas substituições, né, o volume é 100, dt dd é 0,1 menos 8,31 vezes, né, 300, o t foi dado também, se a gente for olhar aqui, né, tudo isso foi dado, né, sobre v ao quadrado, né, 100 ao quadrado vezes, isso aqui também foi dado, ó, 0,2. Fazendo os cálculos, você vai chegar, né, em menos 0,04155, né? Fazendo uma aproximaçãozinha, então a gente vai dizer que a pressão está decrescendo com a taxa de 0,042, né, kPas, né, quilopascal por segundo. Então a regra da cadeia, né? No caso 1, nós vamos considerar agora a situação onde z igual a f de x e y, né, mas x e y são funções de outras duas variáveis s e t, né? X igual a g de st e y igual a h de st. Então z é indiretamente uma função de s e de t, né? E desejamos determinar dz ds e dz dt, né? Então, lembre-se de que para calcular dz dt, a gente vai manter s fixo e calculamos a derivada ordinária de z em relação a t, né? Portanto, aplicando o teorema 2, né, nós vamos obter que dz dt vai ser igual a dz dx, né, vezes dx dt, mais dz dy vezes dy dt.